Aula número 2 de limites. Vejamos agora a noção intuitiva de limites de uma dada função num certo ponto. Então, seja a função f de r em r dos reais nos reais e f de x igual a 2x mais 4. Vamos construir o gráfico desta função para análise. Então, sabemos que o gráfico da função f de x igual a 2x mais 4 é o gráfico da função afim, que é uma reta. Ela passa pelos pontos de coordenadas 1 e 6 e 2 e 8. Observe. Então, na função para x igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Você vai encontrar f de x igual a 6. E para x igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Nós vamos encontrar o f de x igual a 8. Observe para que valor tende a função f de x igual a 2x mais 4 quando x se aproxima de 1, por valores maiores ou menores do que 1. Então vamos observar o que vai acontecer para valores maiores do que 1 e menores do que 1. Para isso nós criamos aqui uma tabela. Vamos analisar nesta tabela os valores menores do que 1, para quando a função assume valores próximos de 1, porém menores do que 1. Escolhemos aí 0,7, 2 vezes 0,7 é igual a 1,4, somado com 4 vai dar 5,4. Agora vamos nos aproximar mais ainda de 1, 0,8, cujo valor é 5,6. 0,9, observe que estamos nos aproximando de 1, porém com valores menores do que 1. Para 0,9 achamos 5,8. Para 0,99 encontramos 5,98. E para um valor ainda mais próximo de 1, 0,999, nós achamos um valor bem próximo de 6, que é 5,998. Agora vamos ver o que acontece com a função para valores próximos de 1, porém maiores do que 1. Então aí, 1,3, substituindo 1,3 multiplicado por 2, fica 2,6, somado com 4, 6,6. Fizemos o mesmo para 1,2, estamos nos aproximando de 1, encontramos 6,4. Eu tenho um valor que 1,1 é um valor maior que 1, porém está mais próximo de 1. Vamos encontrar 6,2. Vamos diminuindo ainda, porém com valor maior que 1. 1,01, nós achamos 6,02. E um valor ainda mais próximo, vou encontrar um valor bem próximo de 6. Observe que quanto mais próximo o valor estiver de 1, mais próximo estará a função de próximo de 6, do valor 6. Vamos ver essa situação através de uma animação gráfica. Então temos aí o gráfico da nossa função f de x igual a 2x mais 4. O ponto A vai representar os valores de x da função e o ponto B vai representar os valores de f de x, os valores para os quais o x foi substituído ali na função. Então observe que para x igual a 1,
que é essa primeira situação aqui no ponto A, eu tenho aqui a abscissa 1, 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Encontramos o 6 ali, ó. Então, essa reta vai passar pelos pontos de coordenadas 0 e 6. Para 1 é 6. Para 2, agora vamos substituir o x ali por 2. 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Então, o ponto B vai ter uma ordenada 8 e uma abscissa 2 no ponto A. Mais um exemplo aí, ó. Para x igual a 3, 2 vezes 3, 6, mais 4, 10. Então, vamos achar um f de x igual a 10. Mas nós estamos interessados em valores próximos de 1 nesta função, para valores próximos de 1, porém diferentes de 1. Observe o que acontece quando o A se aproxima de 1, o que acontece com o ponto B. Ele se aproxima cada vez mais de 6. Essa é a noção intuitiva de limite de uma função. Então vamos lá as observações aí. Nós temos aí limite de f de x, quando x tende a 1, esse sinal negativo que aparece aqui, não significa que a função é negativa, significa que são valores próximos de 1 pela esquerda. Aí nós chamamos de limite lateral à esquerda. São valores próximos de 1, porém menores do que 1. Então, limite lateral à esquerda de f de x é igual a 6. Temos também limite de f de x quando x tende a 1, agora pela direita, que nós chamamos de limite de f de x igual a 6, quando x tende a 1, esse maisinho aí representa os valores próximos de 1 pela direita, como vimos na tabela anterior. Então aqui, ó. Então, valores próximos de 1, porém maiores do que 1. Observamos também que os limites laterais à esquerda e à direita, eles existem e são iguais. Quando isso acontece, nós concluímos que o limite da função f de x, quando x tende a 1, é igual a 6. De uma forma geral, devemos ter limite de f de x quando x tende a A é igual ao limite quando x tende a A pela esquerda, que é igual ao limite quando f de x tende a A pela direita. Então, tem que acontecer essas três coisas aí. O limite de uma função, os limites laterais devem ser iguais. Vamos fazer aqui observações. É importante observarmos nessa definição que nada é mencionado sobre o valor da função quando x for igual a A. Isto é, não é necessário que a função esteja definida em A. Eu posso ter funções que não estão definidas num determinado ponto, porém o limite existe. No nosso caso aí, que nós analisamos da função f de x igual a 2x mais 4, ela está definida para x igual a 1. Observe que para x igual a 1, f de x é igual a 6, mas isso nem sempre acontece. É importante ter sempre em mente, no cálculo de limites de f de x, que interessa o comportamento da função quando x se aproxima de A, de um certo valor, e não o que ocorre quando a função está definida para aquele valor. Então, o próximo teorema que vamos ver aqui, o teorema, ele afirma
que uma função não pode aproximar-se de dois números diferentes quando x se aproxima de um certo valor. É o teorema da unicidade do limite, que diz o seguinte: se o limite de uma função existe, ele é único. Então só existe um valor. Uma função não pode ter dois valores como limite, só haverá um valor. Nós vamos estudar mais sobre esse assunto, analisando agora alguns gráficos.